Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, Pastor Elias Apeles falando aqui com vocês. E esse vídeo, ele está demais, é um vídeo poderoso, muito poderoso, sobre 4 sinais de que você tem um espírito fraco. São 4 sinais de que você pode ter um espírito fraco. Bom, nós, quando olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Provérbios capítulo de número 20, verso 27. O espírito do homem é a lâmpada de Deus, ou seja, o lugar da manifestação de Deus se dá no espírito. A Bíblia diz, no Evangelho de João capítulo 1, verso 80, que João crescia e se robustecia no espírito. Isso é um homem com espírito forte. Então nós precisamos crescer e nos robustecer no espírito. Então esse vídeo está espetacular. 4 sinais de que você pode ter um espírito fraco. Mas antes de entrarmos aqui no nosso primeiro sinal, eu quero desafiar você a nos ajudar a fazer com que mais pessoas sejam abençoadas através deste canal. Pastor, como é que eu posso ajudar o senhor? Como é que eu posso ajudar os seus vídeos a chegar a mais pessoas? Bom, você começa curtindo. Todas as vezes que você vai curtir um vídeo, você está dizendo para o YouTube, para o algoritmo do YouTube, olha, esse conteúdo é relevante, é importante e é bom que ele esteja diante de mais pessoas. Então, quando você está curtindo, você está impulsionando os nossos vídeos. Então, já curta aí, tá? Depois que você curtir, em algum momento do vídeo eu vou dar um comando para você comentar nos nossos vídeos. Então você vai lá e vai fazer um comentário nos nossos vídeos. Terceiro comando, você vai compartilhar esse vídeo com pessoas que você quer abençoar. Se o conteúdo foi bom para você, nada melhor do que você poder abençoar pessoas. E por último, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, tá vendo essa palavra inscrever-se? Clica nela, inscreva-se. E aí do lado vai ter um sininho, você vai clicar nesse sininho e você vai ser notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo no canal do Pastor Elias, todas as vezes que o Pastor Elias estiver ao vivo. Por último, salva e você vai receber todo esse material sempre de forma gratuita, beleza? Então vamos lá, 4 sinais de que o seu espírito pode estar fraco. E o último é sempre o mais importante, tá bom? O primeiro sinal de que o seu espírito pode estar fraco é que você não consegue fazer 1 hora de oração. Você não consegue ter um tempo de 1 hora de oração. Eu não estou falando 1 hora de oração todos os dias, mas eu estou falando de você conseguir passar 1 hora em algum momento de oração. Sabe, todo ataque, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Todo ataque contra a sua vida de oração é um ataque contra o seu destino. Todas as vezes que você sofrer um ataque contra a sua vida de oração, você está sofrendo um ataque contra o seu destino, tá? Então nós precisamos passar tempo, de oração. A Bíblia diz que o Daniel ele orava 3 vezes ao dia, Ele orava 3 vezes ao dia. Olha só, o Salmo 33, versículo de número 13, Salmos 33, 13, diz assim, eu estou aqui com a minha Bíblia, tá bom? Salmos 33, 13 diz assim, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Ou seja, Davi ele estava falando, eu passei por momentos em que eu não conseguia orar, mas quando ele percebeu que ele estava sofrendo um ataque na área da oração, ele se vestiu de pano, humilhação, Ele se vestiu de pano de saco, humilhação, E ele também se aplicou ao jejum, para que a vida de oração dele, para que pudesse ser restabelecida. Então, o primeiro sinal de que você pode ter um espírito fraco é que você não consegue passar 1 hora de oração. O segundo sinal de que você pode ter um espírito fraco é você esquecer os seus sonhos. Sabe, todos nós que somos cristãos, nascidos de novo, nós precisamos entender que os sonhos revelações dadas por Deus ao homem. Por exemplo, Jó capítulo de número 33, Jó capítulo de número 33, Jó capítulo de número, deixa eu achar aqui, Jó 33,
versículo de número 14 em diante. Jó 33, 14 em diante. Diz assim: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Presta atenção, Deus fala uma ou duas vezes, mas ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens, e lhes cela uma instrução para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem a soberba, e para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então sonhos são visões, são revelações, são instruções de Deus. Quando o homem cai no sono, Deus então, o texto aqui, né, abre os ouvidos dos homens e lhes cela uma instrução, tá bom? Então é interessante, porque muitas pessoas, elas têm sonhos à noite, e é Deus ministrando. A Bíblia diz que Deus dá aos seus santos enquanto dormem. Então é Deus ministrando o coração delas, mas quando elas acordam, elas não conseguem se lembrar do sonho. Esse é um sinal muito claro de que você pode ser alguém que esteja com o espírito fraco, fragilizado. Terceiro, nós nos tornamos pessoas mentirosas. As pessoas mentirosas, a mentira na vida de um indivíduo é um dos sinais de que esse indivíduo, ele tem o espírito fraco. Você sabe que Deus, ele não compactua com a mentira, e ele apresenta, né, em João capítulo de número 8, João 8, 44, vamos ler, João 8, 44, tá? João 8, 44, diz assim o texto assim: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando nós mentimos, né, Deus ele se aparta das nossas vidas. A Bíblia diz, né, que quando nós receberíamos o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Então, quando nós mentimos, nós estamos mostrando que tem outra pessoa com mais poder no nosso espírito do que o próprio Deus, tá? Então, quando nós mentimos, nós estamos deixando evidente de que o nosso espírito está fragilizado e que não está sendo a lâmpada de Deus, a manifestação da verdade. Então, quando nós mentimos, nós estamos mostrando, e é um sinal evidente de que o nosso espírito é um espírito fraco. Ou nós temos os nossos pés formosos e anunciamos o evangelho, ou nós espalhamos mentiras, fofoca. Não dá para ser os dois juntos, ou é um ou é outro. Não dá para da mesma fonte sair água doce e água amarga, né? Então nós precisamos alinhar o nosso coração com a verdade. Para isso precisamos ser íntimos do Espírito Santo, porque ele nos guiaria em toda a verdade. Amém? Então esse é um terceiro sinal, a mentira presente na vida do homem. Talvez você tenha vivido essas coisas, mas eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que esse hábito vai parar, né? Nós falamos sobre a falta da oração, não conseguir orar por uma hora como um sinal de que o espírito é um espírito fraco. Nós falamos aí sobre pessoas que esquecem quando tem sonhos à noite, revelações, visões durante a noite, durante o sono. Elas sonham, mas elas acordam pela manhã e não conseguem se lembrar. Isso é uma evidência de alguém que tem o espírito fraco. E a mentira presente na vida do indivíduo. E antes que eu fale para você do quarto sinal, né, que você pode ter um espírito fraco, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da nossa comunidade, onde você poderá estudar, aprender e crescermos juntos, né, em conhecimento e graça. É a comunidade Logos, tá bom? Onde você vai poder estudar com o pastor Elias a palavra de Deus. Vai ser um prazer ter você com a gente na nossa comunidade. Então corre lá e já clica no link e venha fazer parte da nossa comunidade. Bom, o quarto sinal de que você pode ter um espírito fraco é quando você se torna uma pessoa orgulhosa, né? Quando você se torna uma pessoa orgulhosa. O que é uma pessoa orgulhosa? É a pessoa que está disposta a viver aquilo que ela pensa independente da revelação de Deus no seu espírito. Tá? Uma pessoa orgulhosa, ela não se submete à instrução do Espírito Santo. Ela vai por aquilo que ela acha que é natural, né? É bem é alguém que é tolo, tá? E que quer aconselhar os outros,
mesmo sabendo que aquilo que estão dizendo contraria a vontade de Deus, contraria a palavra de Deus. Isso é alguém orgulhoso. Como é que Deus trata uma pessoa orgulhosa? Tiago, capítulo de número 4, Tiago, capítulo de número 4 e o versículo de número 6, diz assim: antes, tá, da maior graça, portanto Deus diz, Deus rejeita os orgulhosos, porém dá graça aos humildes. Tá? Então, a forma como Deus trata uma pessoa orgulhosa, resistência de Deus. Você não consegue acessar o coração de Deus, não acessa a bondade de Deus, não acessa a graça de Deus. Uma pessoa orgulhosa, para ela, os atributos comunicáveis de Deus não podem ser manifestos. Mas uma pessoa humilde, né? A Bíblia diz, está aqui, Deus dá a sua graça. E tudo o que Deus pode oferecer como parte da sua graça ao homem. Você sabe, nós não estamos aqui porque merecemos, estamos aqui por causa da graça de Deus. O orgulhoso, ele sempre vai querer agir de forma por mérito, né? Nunca por graça de Deus. Ele sempre vai achar que é por causa dele, por causa da força do seu braço, por causa da sua sabedoria e nunca pela graça de Deus. Mas os humildes reconhecem que não são nada sem a graça de Deus. E o que são, o que têm, o que receberam é por causa da graça de Deus. Então são esses 4 sinais que podem evidenciar que você tem um espírito fraco. Primeiro, a não conseguir passar 1 hora de oração. Segundo, esquecer os sonhos que Deus dá durante o sono. Terceiro, a presença da mentira na nossa vida. E em quarto lugar, a presença do orgulho nas nossas vidas. Que Deus nos livre dessas coisas. Amém? Se você concorda comigo, coloque desse jeito, tá? Nos comentários. Diga que Deus me livre. Coloque aí, que Deus me livre de um espírito fraco. Que Deus me livre de um espírito fraco. Tá bom? Curta, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal do Pastor Elias Apelles. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e não se esqueça de clicar no link e entrar para nossa comunidade. Deus te abençoe, paz!